Fala, meus amigos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre os 5 ministérios que estão contidos na Bíblia? Sim, a Bíblia fala em Efésios no capítulo 4, o apóstolo Paulo, que Deus levantou dentro da sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu queria convidar você para ficar no vídeo comigo. Nos próximos minutos nós vamos conversar um pouco a respeito desses 5 ministérios e como eles funcionam, como eles se dão dentro da vida da igreja. Pode ser? Fica comigo aí que nós vamos bater um papo a respeito dos 5 ministérios. Roda aí a nossa vinheta. Fala, família, povo de Deus, vocês aí que amam a presença de Deus. Estou aqui para mais um capítulo do nosso livro Nascido de uma Voz. Nós estamos no capítulo 6 e o título do nosso capítulo hoje é Os 5 Ministérios. Eu queria ler com você, aproveitar o título, aquilo que está em Efésios no capítulo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler o versículo de número 11 em diante, que diz assim, ó: E ele, está falando de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Bom, esse texto é um texto muito conhecido na igreja. Nós gostamos muito de falar a respeito dele para falar daquilo que são os 5 ministérios, daquilo que são os ministérios que Deus levantou na sua própria igreja. Mas antes de falar dos 5 ministérios, eu queria evidenciar 2 coisas que são importantes aqui. Primeira coisa é que o Paulo está dizendo que o propósito, o fim desses 5 ministérios é que Cristo possa edificar na sua igreja pessoas, um povo, um grupo de homens e mulheres que sejam maduros. O texto chega a dizer que são aqueles homens e mulheres, a igreja, que vai chegar à estatura do seu filho, à plenitude, à maturidade de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o fim dos ministérios, o fim dos dons espirituais que nós estamos falando aqui nesse livro, é que todos nós, como igreja, sejamos formados à imagem de Jesus. O intuito de Deus é que a igreja seja parecida com Ele. O intuito de Deus é que quando o mundo olhasse para a igreja, eles vissem na igreja a imagem, a forma, a estatura de Jesus. Então, os 5 ministérios que nós acabamos de ler, eles servem para edificação do corpo de Cristo. É único e exclusivamente para isso. E a segunda coisa que eu queria dizer é que o texto diz que é o próprio Jesus. Sim, é Jesus quem derrama esses dons sobre a igreja. É Jesus quem dá para nós o dom de profetizar. É Jesus que dá para nós o dom de ensinar. É Jesus que dá para nós o dom de pastorear as pessoas. Tudo isso é feito por intermédio de Jesus. Tem até um livro que nós lemos uma época na igreja, eu gosto muito do livro, e o tema é A Forte Mão de Deus. E o que o autor tenta dizer é que, imagine a mão de Deus, com 5 dedos, cada dedo desse é a expressão de um ministério. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que o autor quer dizer é que Deus, com a sua forte mão, ele governa e ele edifica e ele amadurece a igreja por meio desses 5 ministérios. A ideia é que os 5 ministérios são usados por Deus para manipulação, para organização e para edificação da sua igreja. Muito legal a ideia que esse autor traz dos 5 ministérios, é um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero falar com você a respeito de cada um desses ministérios. Bom, então, o que são os apóstolos? Os apóstolos, a palavra, na verdade, apóstolos, nada mais significa do que enviado. Bom, o apóstolo é aquele que normalmente era enviado, como se fossem os nossos missionários de hoje em dia, Aqueles homens que Deus levantou para que fossem de lugares em lugares, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o evangelho e estabelecendo novas igrejas. Nós vemos a figura de um apóstolo muito bem definida na vida do Paulo. O Paulo era um homem que não parava num lugar só, ele ficava em vários lugares, andando de um lugar para o outro, estabelecendo ali novas igrejas, ampliando, estendendo o reino de Deus, e normalmente nós enxergamos o apóstolo mais ou menos com essas características. É importante entendermos que os apóstolos, eles normalmente têm características de homens que são empreendedores, homens que gostam de iniciar, gostam de aventuras, gostam de começar as coisas, Eles não estão muito apegados assim a estruturas já estabelecidas, eles gostam desse movimento da igreja, de um lado para o outro, de ficar começando e iniciando alguns trabalhos. Essa normalmente é a característica que nós vemos nos apóstolos. Muitos autores, também escritores, concordam que os apóstolos são homens que têm uma facilidade de ter a visão, uma visão mais clara às vezes a respeito da igreja. Eles
enxergam a igreja no seu aspecto futuro, ou seja, eles gostam de planejar a igreja, gostam de participar do processo de gestão, de organização da igreja. É muito importante nós destacarmos isso. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, por exemplo, que alguns homens iam ser levantados com o dom de presidir, de administrar a igreja. E nós acreditamos muitas vezes que o apóstolo se encaixa justamente nesse lugar. Ele tem o dom, a capacidade de Deus de presidir, de estar à frente, de organizar e de gestar a igreja de uma forma geral. E é importante dizer, para todos os ministérios eu vou fazer esse exercício, que é apontar os desafios, quais são os possíveis problemas que os ministérios podem enfrentar. Por exemplo, quais são os desafios de um apóstolo? Quais são os problemas que ele pode acabar enfrentando? O problema do apóstolo é que muitas vezes, por ele ter uma visão muito clara da igreja, ele pode se tornar alguém que tropeça nos processos. Ou seja, ele está enxergando tão à frente, às vezes, a vida da igreja, que ele não consegue lidar com a situação real da igreja hoje. Às vezes a igreja está começando, às vezes a igreja está passando por dificuldades ali no começo, e aqueles que são levantados por Deus para apostolar a igreja estão chegando lá na frente. Eles têm dificuldade, às vezes, de enxergar a realidade da igreja nos dias de hoje. Outra dificuldade, um desafio que o apóstolo pode acabar enfrentando é que ele se torna muitas vezes um cara um pouco frio, porque ele quer que as pessoas enxerguem o que ele está vendo. Deus deu uma visão para ele. Deus faz com que ele enxergue algumas coisas a longo prazo, mas ele quer que todos à sua volta enxerguem como ele. E aí ele acaba passando por cima de algumas pessoas, por elas não conseguirem, às vezes, enxergar o que ele está enxergando. Bom, o segundo ministério que o Paulo está evidenciando em Efésios 4 é o ministério dos profetas. Esse é um ministério muito conhecido na igreja, mas os profetas basicamente são aqueles homens que costumam ter a capacidade de ouvir aquilo que Deus quer falar à igreja. Eles têm a capacidade de, no seu interior, sentir muitas vezes o que Deus está sentindo. Eles são meio que tradutores daquilo que Deus está sentindo, daquilo que Deus está orientando, daquilo que Deus está falando. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, que nós deveríamos buscar os dons, em especial o dom de profetizar. É muito importante que ele diz lá que o dom de profetizar, ele não é só para ficar entregando palavras daquilo que Deus está dizendo, mas o dom de profetizar é um dom que tem como base, fundamento, encorajar, edificar e consolar uns aos outros. Então, o profeta ele tem que cumprir esses três aspectos. Ele entrega as palavras de Deus ou para edificar, ou para exortar, ou para consolar os seus irmãos. Essa é uma característica do ministério profético. Uma outra coisa também que nós fazemos na nossa igreja é a sala de oração. É o momento que nós abrimos a Bíblia para nós orarmos aquilo que a palavra está dizendo. Nós lemos o texto e repetimos ele em oração a Deus. E o ministério profético atua nesse lugar. Profetas são amantes da Bíblia. Profetas são homens que olham para a Bíblia e eles oram, eles entregam a Deus as palavras que estão escritas lá e eles entendem a partir da Bíblia aquilo que Deus está orientando a igreja a viver. Eles olham para a Bíblia na sala de oração enquanto estão orando e eles conseguem entender o que Deus está dizendo especificamente para a igreja naqueles dias. Então esse é o ministério profético. E se você quer saber um pouco dos desafios, dos problemas que os profetas podem enfrentar, o primeiro deles é que muitos dos profetas têm a tendência de se tornarem orgulhosos. Por quê? Porque eles começam a pensar que Deus deu para eles uma capacidade que os torna privilegiados, que eles se sentem mais importantes do que alguns irmãos, às vezes, por terem a capacidade de ouvir a Deus. Ou eles desprezam a opinião dos outros porque eles consideram que aquilo que eles sentiram ou pensaram é mais importante do que a opinião dos outros. Essa é uma dificuldade e um perigo que os profetas podem acabar sofrendo. Um outro aspecto também, que é um problema, um desafio que o profeta tem que lutar muito contra, é a ideia dos seus trejeitos. Eles, às vezes, têm formas de fazer as coisas que são muito religiosas. Então, eles normalmente estão vestidos com uma capa diferente, eles acreditam que tem que orar com a voz de forma diferente, eles apontam o dedo e fazem questão de afirmar que é Deus que está dizendo determinada coisa, e eles têm que tomar um pouco de cuidado para não tornar, às vezes, o seu ministério algo muito religioso. Não querer dar uma roupagem, uma cara, uma forma para o ministério deles, que às vezes parece que eles estão acima da igreja, ou são mais santos do que a igreja. Isso é muito importante os profetas observarem. Um terceiro equívoco, um terceiro desafio para a vida do profeta é eles conseguirem sempre entender que qualquer palavra que eles entregarem, qualquer direção que eles sentirem no coração, não está acima da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus em primeiro lugar. A Bíblia tem primazia
naquilo que é a voz e a direção de Deus para a igreja. Então, tudo que um profeta profetiza tem que estar abaixo da Bíblia, ou seja, tem que ser avaliado, julgado pelas Escrituras. Então, o profeta não pode ficar ofendido quando ele entregar uma palavra para a igreja e os seus pastores abrirem a Bíblia para ver se aquilo está de acordo. Nós não estamos duvidando da Bíblia nunca, nós temos certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia diz para nós julgarmos os profetas. A partir do quê? Da palavra de Deus. Então, quando o profeta entrega a palavra, o pastor sábio, o pastor que é cheio do Espírito, ele vai abrir a Bíblia e ele vai conferir se aquilo que o profeta disse está de acordo com a palavra de Deus. E os profetas do outro lado têm que se submeter a isso. Eles têm que baixar a cabeça e dizer assim: eu me submeto às Escrituras, porque antes de mim, antes da voz que eu penso ter ouvido, antes dos sentimentos que eu sinto, está a palavra de Deus em primeiro lugar. Bom, o terceiro ministério que o Paulo está dizendo aqui é o ministério dos evangelistas. E esse é o mais fácil de explicar. A palavra evangelho significa boas notícias. Então, os evangelistas nada mais são do que aqueles homens e mulheres que vão pelos lugares como mensageiros, levando as boas notícias do evangelho, dizendo para as pessoas que Jesus morreu por elas, que ele ressuscitou ao terceiro dia. O evangelista nada mais é do que isso. Evangelistas são pessoas normalmente muito carismáticas, gostam de fazer amigos, são muito comunicativas. Eles são aqueles que normalmente na igreja estão prontos para organizar um tipo de louvorzão na praça ou um tipo de ação social em uma escola, algo nesse sentido. Esses são os evangelistas. Bom, e se você quer saber o tipo de desafio ou os problemas, possíveis problemas que os evangelistas podem acabar sofrendo, em primeiro lugar, eles correm o risco de demandar tanta energia em atividades para fora da igreja que eles perdem de vista as atividades internas, a vida em convívio com os irmãos, em comunidade. E o segundo desafio que os evangelistas acabam tendo é que eles correm o risco de diminuir demais o evangelho a informações muito pequenas. Eles querem pregar o evangelho de forma rápida, corriqueira, e eles esquecem que existe toda uma verdade na Bíblia. E eles querem se apegar a pequenos detalhes, fazendo muitas vezes que o ensino na igreja seja desprezado e nós fiquemos apenas com irmãos e irmãs que vão crescendo em princípios elementares e básicos. Bom, o quarto ministério é o ministério dos pastores. Os pastores também são fáceis de serem identificados. Os pastores normalmente são aqueles mais amorosos, aqueles irmãos e irmãs que são mais calorosos, que gostam o tempo todo de ficar chamando pessoas para ir à sua casa. Você identifica rapidamente um pastor quando você vê que a casa dele é muito movimentada. Tem muita gente por lá, eles ficam entrando, saindo, tomando café, são muito bem acolhidos dentro da igreja. E os pastores também são aqueles que lembram muito fácil das datas comemorativas, por exemplo. Ele não precisa normalmente de uma lista de agenda de aniversários. Ele lembra espontaneamente os aniversariantes da igreja. Ele é aquele irmão também que está presente muitas vezes nos velórios e nas festas de consagração das crianças, apresentação dos filhos. É sempre ele que está lá, porque ele tem essa facilidade de participar do dia a dia dos seus amigos, dos seus irmãos dentro da igreja. Bom, se você quer saber os desafios que os pastores podem acabar enfrentando, os problemas que eles têm que lidar, o primeiro é com relação a uma tendência de criar as famosas panelinhas dentro da igreja. Ou seja, os pastores eles se apegam tanto a um grupo de irmãos que ele às vezes tem dificuldade de enviá-los ou de abrir mão, às vezes, de um relacionamento que está muito forte para buscar um outro irmão que não está tão firme assim, e ele fica nesses vínculos que muitas vezes parecem mais com algumas panelinhas. E o segundo desafio que o pastor tem que tomar muito cuidado é com relação à disciplina da igreja. Então, em nome do amor e do apreço que ele tem por um irmão, ele tem dificuldade de corrigir, ele tem dificuldade de tocar nos assuntos que vão gerar constrangimento, ele tem dificuldade de exortar e tocar em assuntos que muitas vezes os irmãos não querem tocar. E ele vai se tornando um pastor, você vai entender o que eu quero dizer, amoroso demais, que não consegue disciplinar os seus irmãos e os seus amigos. Bom, e por último, o quinto ministério citado pelo Paulo é o ministério dos mestres. E a palavra traduz bem o que isso quer dizer, né? Os mestres são aqueles homens e mulheres que foram levantados por Deus para ter uma capacidade, muitas vezes, teórica da Bíblia, da teologia e da vida como um todo. Então, esses são homens e mulheres, normalmente, que são muito críticos quanto ao tipo de conteúdo que se é exposto na igreja.
igreja, eles também estão muito voltados para a área pedagógica, ou seja, para o tipo de alimento espiritual que está sendo dado para a igreja no dia a dia, nos grupos pequenos, nas reuniões de mulheres e homens. Ele está sempre muito atento, sempre ao conteúdo, sempre à teoria, sempre à didática que a igreja está utilizando para com seus membros. Os mestres, eles são pessoas que estão preocupados sempre com o alimento espiritual, estão preocupados com a dieta dos seus membros, e eles são homens muitas vezes respeitados na igreja. A opinião deles são sempre levadas em consideração, porque são homens centrados normalmente, que têm boas ideias, boas explanações e por aí vai. Bom, e se você quer saber um pouco das dificuldades que às vezes um mestre acaba passando, é que, em primeiro lugar, no dia a dia, eles têm um pouco de dificuldade de entender a vida do povo de maneira mais humana, porque estão sempre teorizando as coisas. E muitas vezes a vida das pessoas não devem ser vistas de forma teórica apenas, né? Muitos seres humanos vivem a vida de forma intuitiva e eles não querem saber muito de teorias. Outro desafio, outra dificuldade que os mestres têm também é de cair em um lugar, em uma prateleira que acaba taxando eles de orgulhosos. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas têm um certo receio de ir até o mestre porque ele é sempre inteligente demais, ele é sempre teórico demais, e às vezes você cria um distanciamento do povo do dia a dia, do povo comum, porque tudo que aquele homem, tudo que aquele mestre sabe dizer é teoria e mais teoria, é fundamento e mais fundamento. Ele tem dificuldade de se relacionar de forma mais humana e calorosa. Esses são os desafios dos mestres. Bom, família, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é o ministério dos 5 que nós citamos, que você sente mais aptidão, que você se vê assim com mais habilidades voltadas para essa área. E não esquece de compartilhar, de curtir o vídeo. Não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe.